Obrigado a todos por assistir. Meu nome é Guilherme Branco, sou fisioterapeuta clínico, especialista em fisioterapia esportiva, membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, SONAF. O tema dessa videoaula é cintura pélvica, tendo sido preparada com o objetivo de ressaltar os principais pontos referentes à anatomia, cinesiologia e artrocinemática funcionais desse segmento. No entanto, não se objetiva esgotar o tema, sendo inteiramente recomendável a realização de uma revisão anatômica, cinesiológica e biomecânica na literatura específica para informações mais detalhadas. Vale ainda ressaltar que essa videoaula é material integrante da disciplina Fisioterapia Aplicada à Traumato-Ortopedia do curso de graduação em Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A cintura pélvica ocupa uma posição central no corpo, o que lhe confere funções essenciais, tais como equilibrar, transmitir e amortecer forças internas, ou seja, forças osteoligamentares passivas e da contração muscular, e forças externas, ou seja, das forças da inércia e da gravidade. Seu principal papel, especialmente por sua interrelação com a coluna lombar e o quadril, é transferir o peso da cabeça, do tronco, do abdômen e dos membros superiores para os membros inferiores, bem como resistir às forças resultantes da movimentação desses segmentos. Além do mais, é fundamental na sustentação das vísceras, na gestação e na origem e na inserção de diversos músculos. Trata-se de um anel osteoarticular fechado, composto por 6 ou 7 ossos, que abrangem os dois inominados, formado pelos ossos íleo, isquio e pubis, que se fundem no adulto para formar um só osso, o sacro, o cóccix, formado por um ou dois ossos, e os dois fêmures. Além disso, apresenta 6 ou 7 articulações, que incluem as duas sacroiliacas, a sacrococcígea, muitas vezes uma intercoccígea, a sínfise púbica e as duas articulações do quadril. A articulação do quadril, também denominada articulação coxofemoral, é formada pela união do acetábulo e a cabeça do fêmur. É uma das maiores e mais estáveis do corpo, tendo uma estabilidade intrínseca provida por sua configuração óssea relativamente rígida, apesar de também apresentar muita mobilidade para permitir, em especial, a locomoção. Sua função primordial é suportar o peso do quadrante superior, tanto na postura ereta estática quanto nas posturas dinâmicas. A articulação também fornece um caminho para a transmissão de forças entre a pelve e os membros inferiores. Nem a estrutura nem a função da articulação do quadril podem ser examinadas sem se considerar a natureza de descarga de peso sobre a mesma, o que faz com que ela deva ser considerada mais amplamente no contexto de uma função em cadeia cinemática fechada. Aspectos críticos, tanto na função quanto na disfunção dessa articulação, têm a ver com o estresse devido à descarga de peso e com a interdependência com os segmentos proximais e distais, especialmente os membros inferiores e a coluna. Do ponto de vista da superfície articular proximal, o acetábulo é formado pela fusão do pubis, do isquio e do ilíaco, é côncavo, e somente sua margem superior possui um contorno circular verdadeiro. Apenas a porção da superfície em forma de ferradura do acetábulo é recoberta por cartilagem hialina e se articula com a cabeça do fêmur, sendo a base dessa ferradura interrompida por uma incisura profunda denominada incisura acetabular, que pode ser visualizada na imagem através do número 18. A porção mais central e mais profunda do acetábulo é denominada fossa acetabular, ilustrada pelo número 17, não fazendo contato com a cabeça do fêmur. Vale ressaltar a presença do labrum acetabular, um anel de fibrocartilagem em forma de cunha que circunda toda a periferia do acetábulo, e sua função é aprofundar e aumentar a cobertura do acetábulo, de modo que a cabeça do fêmur possa ter maior contato com essa estrutura. A superfície articular distal é formada pela cabeça do fêmur, coberta de cartilagem hialina. Inferior ao seu ponto mais medial há um pequeno orifício denominado fóvea.
onde o ligamento da cabeça do fêmur se insere. A cabeça do fêmur está fixada ao colo femoral, que se liga à diáfise desse osso entre os trocânteres maior e menor. Há dois ângulos formados pela cabeça e pelo colo do fêmur. O ângulo de inclinação, que ocorre no plano frontal entre o colo e a diáfise femorais, apresentando amplitudes fisiológicas entre 120 e 125 graus, e o ângulo de torção ou de antiversão, que ocorre no plano transverso entre os eixos do colo do fêmur e dos côndilos femorais, apresentando amplitudes fisiológicas de 8 a 15 graus. A cápsula articular é forte e densa, sendo mais espessa anterosuperiormente e menos espessa posterior-inferiormente, contribuindo de forma importante para a estabilidade articular. Possui fibras longitudinais, que são mais superficiais, e fibras circulares, que são mais profundas. Essas últimas formam um colar em torno do colo do fêmur, denominada zona orbicular. A porção anterior da cápsula é reforçada por dois fortes ligamentos: o ligamento iliofemoral, ou em Y, e o ligamento pulbofemoral, o mais forte do quadril. Já a porção posterior da cápsula é reforçada por um ligamento, o ligamento isquiofemoral. O ligamento da cabeça do fêmur, ou ligamento redondo, liga a fóvea a ambos os lados da incisura acetabular. Não possui papel na estabilidade articular, mas como condutor de fluxo sanguíneo e neural para a cabeça do fêmur. Do ponto de vista da artrocinemática, a cabeça femoral vai deslizar no interior do acetábulo na direção oposta ao movimento da terminação distal do fêmur, conforme indicado pela seta amarela no esquema ilustrado. Vale ressaltar que em situações de descarga de peso sobre os membros inferiores, o fêmur encontra-se relativamente fixado e o movimento na articulação do quadril ocorrerá através da movimentação da pelve sobre o fêmur. Por ser uma articulação esferoidal com 3 graus de liberdade, o quadril apresenta movimentos em 3 planos: flexo-extensão no plano sagital, abdução-adução no plano frontal e rotação interna e rotação externa no plano transverso. A flexão pode atingir 90 graus com o joelho estendido e 120 a 135 graus com o joelho fletido. A extensão apresenta 10 a 30 graus, podendo estar limitada pelo estiramento do músculo reto femoral quando o joelho estiver em flexão. A abdução pode alcançar de 30 a 50 graus e a adução cerca de 30 graus. Os movimentos de rotação interna e externa são medidos com o quadril fletido a 90, e nós teremos a rotação interna podendo atingir valores de 30 a 45 graus e a rotação externa valores podendo chegar a 45 e 60 graus. Vale ressaltar que as amplitudes de movimento tanto para a rotação interna quanto para a rotação externa podem sofrer influência da magnitude da antiversão do colo do fêmur, de modo que a antiversão do colo do fêmur, aumentada, relaciona-se com redução da amplitude de movimento de rotação externa e aumento da amplitude de movimento de rotação interna e vice-versa. A posição de repouso articular é de 30 graus de flexão, 30 graus de abdução e ligeira rotação externa. Já de ajuste máximo é extensão, rotação medial e abdução. O padrão capsular é geralmente flexão, abdução, rotação externa, mas a ordem pode variar. O endfio é macio para flexão e firme e duro para todos os outros movimentos. Os músculos do quadril apresentam características bastante peculiares. Eles operam principalmente em cadeia cinemática fechada, apresentam grandes áreas de fixação, grande comprimento e grande área de secção transversa. Tudo isso, combinado às grandes amplitudes de movimento articulares, faz com que a função muscular seja bastante dependente da posição articular e da disponibilidade de movimentos nos segmentos proximais e distais. Assim, os músculos adutores,
podem ser flexores do quadril numa posição neutra da articulação, mas poderão ser extensores quando o quadril estiver fletido. Similarmente, os rotadores externos podem rodar internamente, partindo de uma posição extrema de rotação interna. Há 9 músculos que têm linha de ação cruzando o aspecto anterior da articulação do quadril. São o ilho-psoas, o mais importante deles, o reto femoral, o tensor da face lata e o sartório. Qualquer ação de rotação do ilho-psoas é bastante fraca e deve ser ignorada. O reto femoral é flexor do quadril e extensor do joelho. Assim, a sua maior contribuição à flexão do quadril ocorre quando o joelho se encontra fletido. O sartório é flexor e abdutor do quadril e rotador interno e flexor do joelho. No entanto, a posição do joelho parece não afetar consideravelmente sua ação no quadril. O tensor da face lata flete, abduz e roda internamente o quadril, embora sua contribuição à abdução possa ser dependente da flexão do quadril simultânea. Os músculos flexores secundários do quadril são o pectíneo, o adutor longo, o adutor magno e o grácil, que são capazes de contribuir à flexão somente quando o quadril se encontra entre 40 e 50 graus de flexão. Ainda, o grácil se encontra ativo na flexão do quadril apenas quando o joelho está estendido. O grupo muscular adutor é composto pelo pectíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno e grácil. Os extensores primários do quadril são o glúteo máximo e os isquiosurais, podendo receber auxílio das fibras posteriores do glúteo médio, das fibras superiores do adutor magno e do piriforme. O glúteo máximo é também rotador externo do quadril, podendo ter essa função revertida no final da amplitude de movimento. Os isquiosurais estendem o quadril e fletem o joelho, tendo seu braço de alavanca aumentado quando o quadril flete em 35 graus e diminuindo após isso. Já o glúteo máximo tem seu braço de alavanca reduzido com qualquer quantidade de flexão de quadril além da posição neutra. O bíceps femoral roda o joelho externamente e sua porção longa roda externamente o quadril. A abdução ativa do quadril é dada predominantemente pelos músculos glúteo médio e mínimo. As fibras superiores do glúteo máximo e o sartório podem auxiliar na abdução contra forte resistência. Recordando, o tensor da face lata pode ser abdutor somente com flexão simultânea do quadril. O glúteo médio possui porções anterior, média e posterior que funcionam de maneira assincrônica durante o movimento do quadril, sendo as fibras anteriores ativas na flexão e rotação interna, as fibras posteriores durante extensão e rotação externa, e todas as suas porções ativas durante a abdução. 6 pequenos músculos são os principais rotadores externos: os músculos obturadores interno e externo, os gêmeos superior e inferior, o quadrado femoral e o piriforme. Outros músculos que têm fibras posteriores ao eixo de movimento, como o glúteus médio, mínimo, especialmente as fibras posteriores, e o glúteo máximo, especialmente as fibras superiores, podem produzir rotação externa combinada com a ação primária do músculo. Além disso, estes músculos parecem atuar de maneira análoga ao manguito rotador do ombro, promovendo uma compressão efetiva e, consequentemente, uma estabilização tônica ativa da articulação do quadril. Não há músculos cuja função primordial seja a rotação interna do quadril,
No entanto, músculos com linha de tração anterior ao eixo articular em determinados pontos da amplitude de movimento podem contribuir para essa atividade, como a porção anterior do glúteo médio, o tensor da face lata e, em alguma instância, os adutores de quadril. O sacro é formado pelas 5 vértebras sacrais fundidas, que compõem uma estrutura triangular ou cuneiforme, situada na base da coluna lombar e entre os dois inominados. Sua base, a primeira vértebra sacral, contém 2 facetas articulares direcionadas posteriormente para a articulação com as facetas inferiores da quinta vértebra lombar. Seu ápice, quinta vértebra sacral, tem uma pequena faceta para articulação com o cóccix. Em seu aspecto lateral, há uma superfície articular em forma auricular em L, com um braço curto no plano superior-inferior e outro longo no plano antero-posterior. O cóccix é representado por 4 segmentos coccígeos fundidos, embora o primeiro geralmente esteja separado. Tem um formato triangular e sua base possui uma faceta oval para articulação com a face inferior da quinta vértebra sacral. O inominado é composto por 3 partes, isquio, ilho e pubis, que se fundem no adulto para formar um só osso. No ilho, há a superfície articular em sua porção póstero-superior para articulação com o sacro. Sua superfície articular é também em forma de L, com o braço curto no plano inferior-superior e o braço longo no plano antero-posterior. As 2 articulações sacroiliacas são formadas pelas superfícies articulares direita e esquerda existentes no sacro, mais ou menos entre o primeiro e o terceiro segmentos sacrais fundidos, e os ilíacos direito e esquerdo. Possui características típicas de uma articulação sinovial, sendo que há fibrocartilagem na superfície articular no segmento ilíaco e cartilagem hialina no segmento sacral. Para as articulações sacroiliacas, a posição de repouso é a neutra da pelve, e o padrão capsular é observado quando há dor nas articulações que são forçadas. Para tanto, há alguns movimentos ativos que podem causar estresse sobre essas articulações. Flexão anterior de tronco de 40 a 60 graus, extensão da coluna de 20 a 35 graus, rotação bilateral da coluna de 3 a 18 graus, flexão lateral da coluna bilateralmente de 15 a 20 graus, flexão do quadril de 100 a 120 graus, abdução do quadril de 30 a 50 graus, adução do quadril a 30 graus, extensão do quadril de 0 a 15 graus, rotação interna do quadril de 30 a 40 graus e rotação externa do quadril de 40 a 60 graus. 4 grupos de ligamentos estão associados às articulações sacroiliacas: os ligamentos iliolombares, os ligamentos sacroilíacos, os ligamentos sacroespinhosos e os ligamentos sacrotuberosos. A sínfise púbica é uma articulação cartilaginosa localizada entre as 2 extremidades dos ossos pubianos, que são revestidas por cartilagem hialinas e unidas por um disco fibrocartilaginoso. Os ligamentos associados à sínfise púbica são os púbicos superior, anterior e posterior e o arqueado ou inferior. Além disso, a porção anterior dessa articulação é reforçada por expansões aponeuróticas dos músculos transversos do abdômen, reto abdominal, oblíquo interno e adutor longo. As superfícies articulares sacroiliacas no início da infância são lisas, sendo possíveis movimentos de deslizamento em todas as direções. Na puberdade, as superfícies articulares mudam sua configuração e a mobilidade fica restrita ao movimento anteroposterior do sacro sobre o ilíaco ou do ilíaco sobre o sacro. Desse modo, há movimentos possíveis de flexão ou nutação, caracterizada pelo direcionamento da porção anterior do sacro inferiormente, e de extensão ou contranutação, caracterizado pelo direcionamento da porção anterior do sacro superiormente. Em cadeia cinemática fechada,
possivelmente os movimentos do quadril não ocorrem através da movimentação do fêmur, observando-se então movimentos da pelve. Vale ressaltar que a artrocinemática e a amplitude de movimento da articulação do quadril se mantêm imutáveis, seja qual for o segmento que está se movendo. As inclinações pélvicas anterior e posterior são movimentos no plano sagital em torno de um eixo coronal. Esses movimentos produzem flexão e extensão da articulação do quadril, respectivamente, e podem ocorrer em torno das duas articulações ou unilateralmente. A inclinação pélvica lateral ocorre no plano frontal através de um eixo antero-posterior, produzindo os movimentos de elevação da pelve de um lado e queda pélvica do lado oposto. Novamente, estes movimentos são acompanhados de adução e abdução do quadril, respectivamente. Já a rotação pélvica ocorre no plano transverso e em torno de um eixo vertical. Embora esse movimento possa ocorrer em torno de um eixo vertical que passe pelo centro da pelve, é mais comum que ele ocorra num único membro que esteja em fase de apoio. Assim, tem-se rotação pélvica anterior e posterior. A rotação pélvica anterior ocorre quando o lado da pelve oposta ao quadril que está servindo de suporte se move anteriormente. Tal movimento é acompanhado de uma rotação interna do quadril do membro de apoio e de uma rotação externa do quadril do membro em balanço. De um modo geral, as articulações sacroiliacas, juntamente com a sínfise púbica, além de ajudarem a transferir o peso da coluna para os membros inferiores, oferecem uma certa elasticidade ao anel pélvico. Vale ressaltar que, ao contrário da equivocada atribuição de peça rígida à pelve, como se ela funcionasse apenas como uma alavanca óssea, trata-se de um segmento articulado. Deve-se considerar que as atividades funcionais diárias geram forças opostas sobre a cintura pélvica. Na marcha, por exemplo, enquanto um membro inferior realiza extensão, o outro realiza flexão. Cada um exerce, então, sobre o seu inominado, uma força inversa de torção. Se o anel pélvico fosse uma peça rígida, ele não resistiria a todas essas torções inversas repetidas. Dessa forma, os movimentos das articulações sacroiliacas e da sínfise púbica têm a função de absorver essas torções opostas por intermédio de seus sistemas ligamentares. As articulações sacroiliacas e a sínfise púbica não possuem músculos que controlam diretamente seus movimentos. Entretanto, são influenciadas pela ação dos músculos que movem a coluna lombar e o quadril, uma vez que grande parte desses músculos se fixam no sacro e na pelve. Assim encerramos, então, nossa videoaula, agradecendo a todos pela atenção, espero que tenha sido proveitoso, seguem os meus contatos e até a próxima.